Olá a todos, eu me chamo Anderson Lopes, realizador do Centro de Formação em Hipnose e Mindfulness. E nesse vídeo vamos aprender sobre a meditação, ou também como é conhecido, Mindfulness. E a minha intenção é gerar a você um conhecimento totalmente prático e útil para o seu dia a dia. E por isso, antes de entrarmos em técnicas práticas, é extremamente importante entendermos o que é meditação e o que não é meditação. Porque tal nome também está cercado por diversas ideias, assim como a palavra hipnose. Em ambas as práticas, dependendo do conceito que você tem, da ideia que você tem a respeito, ou como foi ensinado, como foi passado para você, ou você vai tornar a prática totalmente impossível ou limitante, ou a prática vai se tornar ampliadora e completamente benéfica. Portanto, com este vídeo vamos entender o que é meditação, a diferença de meditação para a hipnose, práticas de meditação e, por fim, algumas dicas essenciais para a sua prática. Vamos lá. O que é meditação? E descrever meditação é um grande desafio. E espero conseguir criar um certo insight em você. É difícil descrever porque as palavras se distanciam completamente da experiência. No entanto, a definição que mais se encaixa, mais se aproxima do processo é esta a seguir. Meditação é não reação. É não fazer absolutamente nada. E aqui eu acredito que ao ouvir que meditação é não fazer nada, absolutamente nada, você compreenda como simplesmente ficar parado com o seu corpo, inerte ou sentado na posição de lótus como Buda. No entanto, quando o assunto é meditação, todo o entendimento deve ser compreendido na perspectiva interna. E com isso, eu não me refiro a estar fisicamente parado, e sim a não reagir internamente, isto é, não reagir ao diálogo interno, as sensações e as imagens que criamos internamente. E veja que não me refiro que você vai se tornar completamente silencioso. A tal frase silenciar a mente gera um grande problema para a prática da meditação. Eu me refiro que a meditação é a não reação de todo o processo interno. Isto é, observar, por exemplo, o diálogo interno sem se envolver, sem se apegar, sem se tornar um com tal diálogo. É observar uma sensação fisiológica sem reagir a ela, sem julgar, sem analisar. Portanto, a não reação é tornar-se observador de si mesmo, do diálogo, das imagens criadas internamente e das sensações. Isso é de fato um trabalho realmente difícil de se fazer na prática. Afinal, estamos habituados a reagir, a criar, a nos tornarmos o diálogo, a nos tornarmos as sensações sentidas no corpo, a nos perder, por assim dizer, nas imagens criadas internamente, referente ao passado e ao futuro. E com tudo isso, o presente é completamente esquecido. Podemos entender mais profundamente através do movimento de um pêndulo. Estamos neste movimento, passado e futuro, através de criações internas, representações, imagens, palavras e sensações, de um lado para o outro, diariamente. No entanto, no centro está o momento presente, e este é o único momento no qual é possível tornar-se observador de si mesmo. Como observador, o pêndulo pode continuar o seu balanço naturalmente. Mas, por estarmos totalmente conectados no centro, no momento presente, não mais nos apegamos à ideia que somos o pêndulo. Somos o que observa o movimento do passado e do futuro do pêndulo, não mais ele. E a prática de meditar é simplesmente habituar-se a estar centrado ou centrada no momento presente. Com a prática constante, o movimento do pêndulo torna-se cada vez mais lento, ao ponto que o mesmo simplesmente para no momento presente. Estar apegado, isto é, esquecer que não somos o pêndulo, gera uma imensa perda de energia. Torna a nossa atenção completamente dispersa, diminui imensamente nossa energia criativa e, obviamente, a ponte para os nossos próprios recursos internos e que estão acessíveis apenas no momento presente. Portanto, pode-se dizer que os nossos problemas existem pelo fato do esquecimento do momento presente. E se apenas nesse momento acreditarmos que seja real o que acabei de dizer, a solução seria apenas praticar e nos autodisciplinarmos a estar no momento presente, isto é, meditar. Não é de hoje que muitos mestres e sábios dizem que a meditação é o único conhecimento que realmente vale a pena. E antes de aprendermos práticas extremamente simples de meditar, como o professor de hipnose, eu me coloco na posição de explicar a diferença da hipnose para a meditação. E é extremamente simples. A diferença é, hipnose é ação, é engajamento, é fazer algo internamente para conquistar um resultado bem específico. Já a meditação é não fazer, é tornar-se um observador do seu próprio mundo interno, como você já sabe.
Posso dizer como perspectiva de ferramentas, hipnose é uma ferramenta de criação interna e a meditação é uma ferramenta de desconstrução interna. O que seria exatamente esta desconstrução? Seria a libertação de todos os conceitos, ideias, crenças a respeito de nós mesmos e do mundo. E não só conceitos e ideias impostos por nós, como conceitos impostos por outras pessoas. Entenda esse processo como extrair uma joia preciosa e rara dentro de uma pedra. A cada bloco de pedra que cai, se aproxima cada vez mais da joia. E, portanto, cada bloco de pedra é um conceito, é uma ideia, é uma crença que acreditamos ou que foi imposta, e que tal ideia torna a joia escondida e, obviamente, sem brilho. Mas a cada bloco que se cai, cada bloco que quebra, cada vez mais perto da joia. Conforme Carl Rogers, a nossa natureza é incrivelmente rica em recursos e se movimenta completamente apenas para a maturidade e a autorrealização. E, portanto, permitir que a natureza, a joia, se expresse é o caminho natural para a realização pessoal. E agora, vamos aprender como finalmente praticar meditação. Existem técnicas muito antigas, aliás, técnicas que foram ensinadas, transmitidas pelo próprio Siddhartha Gautama, o Buda, e que são utilizadas até nos dias atuais, como a observação da respiração. Existem diversas formas de praticar a observação da respiração. No entanto, eu considero uma dentre diversas técnicas extremamente simples de ser realizada. E é esta técnica que eu vou compartilhar com você agora. Porque consiste em simplesmente observar a respiração. Observar a inspiração e a expiração. Observar sem julgar, sem analisar, sem comparar, sem querer mudar o ritmo da respiração. Porque quando você observa apenas como observador o ir e vir da respiração, o ritmo se modifica naturalmente. É como se existisse a sabedoria da respiração, simplesmente aguardando apenas a nossa consciência, ou seja, a nossa atenção no processo. E essa sabedoria modifica por conta própria. Essa simples técnica é a técnica que Buda ensinava e que outros grandes mestres ensinam. E é fácil observar a respiração sem se perder nos pensamentos? É claro que não. Há um apego muito grande, muito forte no pêndulo. Lembra do movimento? De acreditar que você é este movimento, de um lado para o outro, passado e futuro. No entanto, é aqui que entra a disciplina da prática, que consiste em observar a respiração e assim que você perceber que você caiu no hábito de pensar passado e futuro, simplesmente retorne para a respiração. Não julgue, não se critique, não se culpe, apenas retorne. Esqueceu de observar? Retorne para a observação. E a verdade é que você vai esquecer milhares de vezes. Há um mestre budista que diz, quando você esquecer 1000 vezes, simplesmente retorne 1001. E esta é a prática. E obviamente com uma prática constante, você vai descobrir que vai se tornar muito mais fácil estar observando apenas a respiração, o ir e vir. E neste observar que você é imensamente beneficiado pela meditação. Como por exemplo, maior energia física e mental, maior concentração, aumento dos neurotransmissores do bem-estar, do prazer, da felicidade, aumento do sistema imunológico, diminuição ou eliminação total do estresse, ansiedade, insônia. E claro, acesso aos seus incríveis recursos internos. E isso não é algo que eu estou dizendo por experiência própria. Todos esses benefícios já foram diversas vezes comprovados cientificamente. Uma dica que facilita muito na hora da prática é colocar a sua mão na sua barriga, porque desta forma você pode se concentrar mais através do movimento da sua barriga, alinhado, claro, com a sua respiração. É como se o movimento da barriga, ao respirar, fosse uma âncora, um lembrete para você se recordar a estar atento ou atenta com o processo da respiração. E esta é a prática para a meditação. Não é fácil, requer muita disciplina e prática constante, mas vale imensamente a pena incluir tal prática no seu dia a dia. Acredito que a meditação é o maior presente que você pode se dar. Agora, há uma outra técnica um pouco diferente, até mesmo um pouco estranha. E acho muito interessante ensinar práticas que geram escolhas, isto é, formas diferentes para alcançar o mesmo objetivo, o mesmo resultado. Essa técnica é denominada de o lembrete. E tal técnica está também presente nas falas e ensinamentos de grandes mestres, como Jesus e em diversos mestres zen budistas. Há duas formas desta técnica. Conforme a prática de Jesus, a técnica consiste em simplesmente ir eliminando internamente todos os pensamentos que surgirem, sugestionando não sou eu. Isto é, você observa o diálogo interno e imediatamente diz não sou eu. E com isso você simplesmente se distancia do processo interno a cada vez que sugestiona não sou eu.
O ponto é que este distanciamento torna-se observação. O diálogo, as imagens e as sensações vão se distanciando cada vez mais. A cada não sou eu, ao ponto que surge apenas o observador. É uma técnica que também requer muita prática e disciplina. A outra versão dessa técnica é um pouco mais estranha. No entanto, é muito ensinada em diversos textos e mestres zen budistas. A técnica consiste em você se lembrar durante o seu dia a dia aonde você está. Por exemplo, eu estou na minha casa e eu simplesmente digo para mim mesmo: Anderson, aonde você está agora? E ao fazer essa pergunta, só há uma resposta. Estou aqui agora. Estou no momento presente. Portanto, a pergunta torna-se um lembrete, uma âncora para se retornar ao momento presente. A pergunta simplesmente dissipa o hábito de estar perdido no passado e no futuro, consequentemente retornando a nossa concentração para o momento presente. Eu sei que parece estranho, no entanto, eu convido você a praticar e descobrir se realmente é eficiente para você. Porque tudo que você aprendeu até agora deve ser colocado em prática. Nada disso é teoria. A verdade é que quando o assunto é meditação, até mesmo hipnose, de nada serve a teoria, apenas a prática. E pode ser que você diga algo como: eu não tenho tempo para meditar. Neste caso, você ainda não entendeu o que é meditação. Não é um processo externo, é interno. Você pode meditar em qualquer lugar, em qualquer contexto, agora, afinal é o único momento. E é exatamente essa ideia que a Mindfulness tornou-se tão popular. Porque você não precisa mudar absolutamente nada da sua vida externa. Isto é, suas tarefas, seu trabalho, seu relacionamento, sua casa, seu carro e etc. E sim mudar a sua capacidade de estar atento ou atenta ao momento presente. Por exemplo, ao lavar louça, uma tarefa muito comum do seu dia a dia, ao invés de lavar a louça completamente no automático, perdido no passado, no futuro, no movimento do pêndulo, por que não se conectar com a experiência? Isto é, sentir a água em suas mãos, os sons à sua volta enquanto você lava a louça. A sua atenção enquanto você está lavando permanece em sua respiração. Em um outro exemplo muito comum do dia a dia, ao tomar banho, simplesmente sinta a água em seu corpo. Feche os seus olhos para sentir completamente as diferenças das sensações. Atente-se a mudanças de temperatura, os sons à sua volta. Ao se alimentar, por exemplo, sinta a textura do alimento. Observe as variações de cores. Observe a sensação do seu corpo ao comer o alimento. E isto é Mindfulness, ou como também é conhecido como atenção plena. E por que atenção plena? Por trazer toda a sua atenção, a sua consciência para o momento presente, para o que você está fazendo. E, portanto, mais uma vez, não é parar externamente, é estar centrado no momento presente. Internamente observando, experienciando, aprendendo. E com isso você pode transformar a sua simples rotina em uma vida totalmente plena. As pequenas ações do seu dia podem se tornar um convite para a meditação, para o retornar ao momento presente. Tudo é uma questão de escolha.